Eu quero começar fazendo uma pergunta. Não precisa ser o pastor, pode ser um diácono, pode ser um irmão. Quem tiver cartão aí e quiser abençoar a vida de alguém, faça isso hoje. O tema é o custo do discipulado. Eu não sei se o tema foi escolhido com base em algum livro específico, porque existe um livro do pastor chamado Jonas Madureira, e o nome do livro é O Custo do Discipulado. É exatamente essa frase. Isso me chamou a atenção porque eu tive contato com o livro há alguns anos e eu vi uma pregação dele sobre o livro, O Custo do Discipulado. Ele pregou em 2016, numa conferência fiel em São Paulo. E ele fala sobre, baseado nesse texto de Lucas 14, 25 ao 35, ele traz 3 demandas para ser um discípulo de Jesus. Eu quero compartilhar isso com você inicialmente, e depois a gente vai encaminhando para uma palavra específica para nós aqui essa noite. E em Lucas 14, versículo 26, diz assim, e já foi dito aqui nesse culto: se alguém vier a mim e amar pai, mãe, mulher, filhos, irmãos e irmãs, e até a própria vida mais do que a mim, não pode ser o meu discípulo. Então a primeira demanda para ser um discípulo de Jesus é amar a Jesus em primeiro lugar. Amar a Jesus sobre todo e qualquer outro amor. Reparem que ele fala sobre o amor de pai e mãe, ele fala sobre o amor de mulher, de filhos, de irmãos. Ele fala de um amor até individual, o amor pela própria vida. Jesus não está desqualificando esses amores, mas ele na verdade está dizendo, existe algo que é mais excelente. Existe algo que vem acima de todas as coisas, e esse é o primeiro grande mandamento: amar o Senhor sobre todas as coisas. Então existe uma primeira demanda para ser um discípulo de Jesus, um tipo de amor, um amor incondicional, amar a Jesus em primeiro lugar. Jesus, irmãos, não tem apenas um espaço na nossa agenda. Jesus, ele é tudo na nossa vida. É um tipo de amor que ele vai afetar tudo aquilo que a gente faz, ou seja, se nós vamos planejar algo, se nós vamos desejar algo, se nós vamos idealizar algo, antes vem uma motivação primeira, que é amar a Jesus em primeiro lugar. Então nós fazemos planos, podemos sonhar. É uma conferência para jovens e adolescentes e juvenis, como foi falado. Jovens, adolescentes, sonhem, adultos, gente mais velha, sonhem. Podemos fazer planos, mas todos os nossos planos ficam em segundo lugar quando Jesus está em primeiro lugar. Quando Ele é o nosso amor principal. E isso faz parte de ser um discípulo de Jesus. Um segundo tipo de demanda que o texto traz está no versículo 27. Quando ele diz: quem não leva a sua cruz e não me segue, não pode ser o meu discípulo. Levar a cruz significa padecer algum nível de sofrimento por amor a Jesus. E como cristãos, nós sabemos o que é padecer, nós sabemos o que é sofrer. Existe uma mensagem que tem sido pregada em muitos lugares, que ela traz apenas uma parte da mensagem do Evangelho, que é a mensagem da glória, que é a mensagem da bênção, da vitória, e essas coisas são importantes. Só que a gente aprende com Paulo lá em Filipenses no capítulo 3, quando ele fala que eu aprendi Filipenses capítulo 4, quando ele fala: eu sei passar necessidade e eu sei ter abundância. Tudo eu posso naquele que me fortalece. Esse versículo está associado ao entendimento de que eu sei ter o momento da fartura, mas eu sei também passar pelo momento da escassez. Significa que eu sei e conheço o poder da ressurreição, mas eu também desejo participar dos sofrimentos de Cristo. Então aquele que quer ser um discípulo precisa, além de amar ao Senhor de todo o coração, precisa também entender que em algum nível, em algum momento da vida, vai passar por tribulações, por sofrimento. No mundo tereis aflições, não foi isso que Jesus disse? Mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Mas Jesus não está negando as aflições. As aflições, elas vão vir. E gente, não tem a ver com dor de cabeça, não tem a ver com estresse, é guerra. É a guerra contra as nossas vontades. É a guerra contra os desejos da carne. É a guerra contra as demandas que são
oferecidas pelo mundo e que a gente diz não para essas coisas. Está todo mundo indo para lá. E o mundo está indo para cá, mas eu como cristão, eu estou padecendo e sofrendo por amor a Jesus. E quando eu olho para essa direção e Cristo não está indo para lá, eu não vou para lá, eu vou para uma outra direção. Eu abro mão daquilo que não está todo mundo fazendo, todos podem fazer, eu não. Porque Cristo não está fazendo, eu não faço. Se Cristo está no barco, eu estou no barco com Ele. Vocês reparem, e falando de barco, como que a dinâmica dos discípulos vai falar um pouco a respeito disso. Quando Jesus está dormindo no barco, há uma grande tempestade, lembra da passagem? Mas Jesus está dormindo, e os discípulos estavam assustados, aterrorizados, uma grande tempestade. Eles não estavam olhando para o mestre, eles estavam olhando para a tempestade. Eles estavam olhando para os sofrimentos. Então essa palavra não é no sentido de que, se eu estou passando por sofrimentos, ok, então está tudo bem. Não. Durante o momento de sofrimento, e vamos passar por tribulações, nosso dever é olhar primeiro para Jesus. E Jesus está dormindo. Então, se Jesus está tranquilo, eu também posso ficar. Agora, às vezes acontece uma outra dinâmica. Todos os discípulos estavam dormindo no Getsemane. E Jesus estava acordado, vigiando, orando. E ele fala com os discípulos: vocês não podem ficar acordados junto comigo nem por uma hora. Quando Jesus está acordado, muita gente está dormindo. E nós precisamos estar olhando para Jesus. Se Ele é o nosso amor, se Ele é o nosso primeiro amor, o nosso maior amor, precisamos olhar para Ele. Porque pode ser que em um determinado momento nós vamos querer o descanso, nós vamos querer dormir, nós vamos querer nos ocupar com as nossas coisas. Mas nós precisamos olhar para Jesus, e às vezes Jesus nessa hora, Ele está ocupado, Ele está trabalhando, Ele está demandando algo de nós, e nós precisamos nos mover em direção ao coração dEle. Então, ser um discípulo de Jesus também envolve um certo tipo de sofrimento. E isso aponta para um terceiro aspecto que o texto traz, que é sobre renúncia. Porque amar a Jesus em primeiro lugar e sofrer por Ele significa que nós vamos desprezar a nossa própria reputação. Gente, o ato de tomar a cruz era um ato de aniquilar a sua própria reputação. Porque o criminoso, quando tomava a cruz, havia a morte da cruz. Mas antes da morte da cruz, aquele criminoso, ele pegava a cruz e ele andava por toda a cidade. E todas as pessoas da cidade viam que aquele que estava carregando a cruz, ele era digno e merecedor daquela morte. Toda a sua reputação era questionada, era esvaziada diante da cidade, até ele chegar ao monte e ser crucificado. Foi assim que Jesus fez, a famosa via dolorosa, a via crucis. Quando Jesus diz, é preciso tomar a cruz e seguir, significa que nós precisamos abrir mão da nossa própria reputação, muitas vezes. Muitas vezes as pessoas não vão entender o cristão. Muitas vezes as pessoas, familiares, amigos, vão olhar para nós, poxa, mas um domingo à noite, um domingo de manhã, um dia de semana de consagração, de culto, era para você estar dormindo, era para você estar passeando, era para você estar vendo futebol, era para você estar fazendo qualquer coisa que você quisesse. Mas o discípulo, ele está tomando a sua cruz, e ele não está preocupado com a sua própria reputação. Ou você está? Porque nós vivemos uma época em que tudo é rede social, né? Tudo a gente publica, tudo a gente posta, e ninguém posta as derrotas, né? Normalmente a gente posta só as coisas boas, só as melhores poses. Antigamente a gente tirava, eu falo antigamente, eu já me sinto um pouco mais velho. Você tirava uma foto e você tinha que torcer para aquela foto ter dado certo, que tinha que revelar o filme. E aí, às vezes o filme não pegava na máquina, né? Os mais velhos aí vão saber disso, os mais jovens não sabem. E às vezes o filme não pegava e ia para a revelação, e aquele filme estava perdido porque não tinha engaixado na máquina. Hoje você bate 3, 4 fotos, 5 fotos da mesma pose ali, do mesmo clique, você escolhe a melhor foto. E pior, você não escolhe só a melhor foto, você coloca um filtro. E tem gente que nem com filtro resolve, né? Você põe o filtro, parece que não tem jeito. E você coloca o filtro e coloca outro filtro, e manda para o Photoshop, tenta apertar. Aí a foto que vai postar é a foto
que todo mundo vai ver, a melhor foto, a melhor imagem, a melhor aparência. Quando a gente olha para a mensagem da cruz, do discipulado, existe um custo para a gente. Nem sempre nós vamos ser conhecidos pela melhor foto, mas nós devemos ser conhecidos pelo melhor testemunho, pela melhor família, sabe? De ser o melhor empregador ou ser o melhor empregado, de ser o melhor filho para um pai, de ser o melhor pai para um filho. Você quer causar um impacto na sociedade hoje? Seja casado, marido de uma só mulher. Cuide bem da sua casa, do seu filho. Porque o que mais a gente ouve em escola, em ambiente de escola, eu sou professor por formação, são lares quebrados. Jovens vivendo famílias quebradas. Mas a igreja ela é chamada para quebrar esse ciclo, amém? A igreja ela é chamada para que os mais velhos ajudem os mais novos, os mais jovens, a que eles entrem nesse caminho do discipulado, de abrir mão da sua própria vontade, das suas próprias preferências, e muitas vezes abrir mão da sua própria reputação, mas por amor a Jesus, sabendo que a sua coroa está reservada, sabendo que existe um tempo em que Jesus ele vai voltar, e ele vai recompensar aqueles que forem fiéis a ele. Tomar a cruz e seguir a Jesus é o que se espera de todo discípulo. Mas será que nós entendemos a cruz? Aqui eu avanço para um segundo momento dessa palavra. Será que nós entendemos que a cruz ela é central na pregação do Evangelho? Pergunta de escola dominical: o Evangelho significa? O que significa Evangelho? Boa nova, boa notícia. Se o Evangelho é uma boa notícia, aconteceu algo muito ruim. E o que aconteceu de ruim na história da humanidade? O que aconteceu? Todos pecaram. Houve uma queda. Houve um pecado original lá no Éden. E esse pecado ele se alastra por toda a humanidade até os nossos dias. Todos pecaram. E como diz em Romanos 3:23, todos estão destituídos, todos estão separados da glória de Deus. E algumas versões dizem, todos carecem da glória de Deus. E a palavra que está aqui, destituir, separar, carecer, fala de uma necessidade vital. Todos pecaram e têm uma necessidade vital da glória de Deus. Existe um buraco no seu coração e no meu coração que só pode ser preenchido por um Deus eterno. As pessoas buscam em entretenimento, buscam em relacionamentos, buscam no dinheiro, em uma boa carreira, em ter um bom casamento. Essas coisas são boas, essas coisas são importantes. Mas nenhuma delas tem o tamanho da eternidade que Deus colocou no coração do homem. Só Jesus pode preencher esse espaço dentro do nosso coração. Todos pecaram, todos estão separados dessa glória, dessa plenitude. E pior, não apenas separados da glória, mas aqueles que estão separados de Deus são, segundo as Escrituras, inimigos de Deus. E aos inimigos de Deus é destinado uma ira, um juízo. Aqueles que estão longe de Jesus, é destinado para eles um juízo. O salário do pecado é a morte. Romanos 6:23. É justo morrermos por causa do pecado. É justo, porque pecamos contra um Deus eterno. E pensa comigo, se nós falhamos com pessoas, e essas pessoas, nós estamos em falta com pessoas humanas normais, quando nós pecamos contra um Deus eterno, a nossa dívida ela é eterna. Então o inferno, ele é destinado para aqueles que têm uma dívida eterna com Deus, por causa do pecado. Na nossa mente do século 21, isso é meio assim, poxa, mas parece que é um grande exagero, mas não, essa é a má notícia. Antes de dizer que Jesus morreu numa cruz pelos nossos pecados e que nos redimiu, nós precisamos saber da má notícia. Porque o mundo caminha a passos largos para esse lugar, do inferno. Mas, graças a Jesus, a boa notícia, que o preço da nossa redenção foi pago na cruz do Calvário. A cruz ela é central.
Quando Jesus ele fala, aquele que quer ser meu discípulo precisa tomar a cruz, precisa entender que a cruz é o elemento central da nossa redenção. Nós fomos comprados com sangue precioso. Nós temos uma vida e essa vida é para ser uma vida abundante. As coisas velhas passaram, tudo se fez novo, meus irmãos. E por que muitos cristãos andam como se vivesse ainda uma velha vida? Por que muitos, em vez de estarem vivendo e desfrutando da alegria da salvação e proclamando isso aos perdidos? Por que muitos crentes parecem que estão desanimados, abatidos, cansados? Entenda, eu não estou falando que você não pode ter momentos de dificuldade e de dor, de perdas, momentos difíceis, desertos, mas tem muita gente vivendo só o deserto. Tem gente que você encontra hoje e pergunta, ei meu irmão, como é que você está? E o irmão fala, meu irmão, estou passando um deserto, uma prova. Passam-se 5 anos. E aí meu irmão, como é que você está? Meu irmão, estou passando uma luta. Meu Deus, são 5 anos. São 10 anos, são 20 anos. Pessoas que estão não carregando a cruz, mas carregando um deserto. Porque carregar a cruz não é penoso para aquele que é discípulo, porque ele sabe que existe algo superior. Existe uma alegria proposta. E Cristo, Hebreus vai dizer que por causa da alegria que lhe estava proposta, Jesus passou por tudo o que passou. Meus irmãos, Jesus se apresentou como sacrifício no meu lugar e no seu lugar. Jesus pagou o preço. Tomar a nossa cruz é seguir os passos daquele que tomou a cruz no nosso lugar. E nós fomos comprados por um alto preço. Nós pertencemos a Ele, como Paulo fala em Gálatas 2:20, agora não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. E a vida que eu vivo agora, eu vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou, que se entregou por mim. Cristo, Ele é o meu Salvador, Cristo é o meu Senhor. E é a Ele que eu devo a minha vida. E como o mundo precisa ver em nós essa certeza, essa convicção, essa alegria da salvação. Porque o mundo está destinado ao inferno, à morte. O salário do pecado é a morte. Mas graças a Jesus Cristo, seu sacrifício na cruz, fomos comprados com o sangue precioso. E nós podemos dizer para essas pessoas, olha, existe uma boa notícia. Existe algo reservado para você, porque essa verdade e essa paz me alcançou. Isso transformou a minha vida. E agora eu não vivo mais para mim mesmo. Eu vivo por causa daquele que morreu em meu lugar. Isso é ser discípulo. Repare que de tudo que eu estou falando, existe um custo no discipulado? Existe uma renúncia? Existe um abrir mão da própria vida, das próprias vontades? Sim, existe. Existe algo que nós carregamos como cristãos? Sim. Existem sofrimentos? Sim. Mas quando a gente olha todas essas coisas, a gente olha para Cristo. E a gente olha para a obra que Cristo fez na cruz no nosso lugar. Nós vemos que tudo que nós passamos nessa terra é muito menor comparado àquilo que o Senhor Jesus fez por nós. Comparado à excelência da glória que está reservada para nós. É uma questão de perspectiva. Parte da igreja hoje está olhando apenas para o seu próprio umbigo, para as suas próprias dores. Essa é a verdade. Olhando para as suas próprias tragédias pessoais. Olhando para a sua própria história, para as suas próprias dores. E estão deixando de andar em novidade de vida. Essa é a boa notícia que nós podemos trazer ao mundo, um testemunho de uma nova vida, de uma outra realidade, anunciando uma realidade de um reino que está vindo. Quando nós oramos, venha o teu reino, seja feita a sua vontade aqui na terra como no céu. Nós estamos proclamando, não apenas falando, mas nós estamos testemunhando com a nossa própria vida. A pergunta é, isso tem sido uma realidade na sua vida? Quando o mundo, os seus amigos, as pessoas que não têm Jesus, elas olham para você, elas veem um crente feliz, satisfeito, apaixonado pelo Senhor, que ama as Escrituras, que ama a igreja, que ama os irmãos, que se submete uns aos outros, que tem alegria por ir à casa do Senhor, como diz o salmista, alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Isso era motivo de glória, isso era motivo de alegria.
Mas quantos cristãos estão entediados, estão tristes, estão cabisbaixos, porque perderam a perspectiva das coisas certas? Porque estão deixando de lado princípios elementares de ser um discípulo? Porque estão apegados mais em suas próprias coisas do que as coisas do Senhor? Cristo, Ele é o nosso Salvador, mas Cristo é o nosso Senhor. E se Ele é o nosso Senhor, como discípulos, nós precisamos obedecer a tudo que Ele nos mandou. O que diz lá na grande comissão? Mateus 28, 19. Portanto, ide, façam discípulos de todas as nações, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando a obedecer, ensinando a guardar todas as coisas que eu vos ordenei. O que é ser um discípulo? O que é fazer discípulos? É ensinar as pessoas a obedecerem ao que Jesus ensinou. E para nós fazermos discípulos, significa que nós, discipulando, falando de Jesus para outras pessoas, nós estamos dando o exemplo disso. Nós estamos ensinando as pessoas a amarem a Jesus, a obedecerem a Jesus, a partir de um lugar de obediência, a partir de um lugar de santidade, a partir de um lugar de uma vida fiel, de uma vida de devoção. Deixa eu fazer uma pergunta para você, não precisa levantar a mão, mas há quanto tempo você não cumpre aquilo que Jesus falou? Entra no teu quarto, fecha a porta e ora ao seu Pai que te vê em secreto. Quanto tempo você não faz isso? Quanto tempo você não pega a sua Bíblia offline, a sua Bíblia de papel, que a gente está tão viciado no online, nos celulares, e quando a gente vai ler a Bíblia, a gente lê a Bíblia com os celulares. E para você fazer esse momento com o Senhor, no seu quarto, não vai com o celular, porque ele vai bipar, porque vai aparecer mensagem no WhatsApp, porque vai aparecer alguma coisa. Não vai com o celular, deixa o seu celular fora do quarto. Vai com a sua Bíblia de papel, vai à moda antiga e pega a palavra e lê a palavra, ama a palavra. Uma coisa que eu tenho dito por onde eu vou, eu li isso num livro. A Bíblia é o único livro que você lê na companhia do autor. Se você comprar o meu livro, você vai ler o meu livro, mas eu não vou estar lá com você do teu lado. Sempre que você abre a Bíblia, o autor da Bíblia está do seu lado. E você pode perguntar para ele. Você pode falar com ele, você pode agradecer a ele pela palavra. Há quanto tempo você não faz isso? Isso é ser discípulo. Jesus disse, entra no quarto. Um discípulo obedece ao que o mestre mandou. Se o mestre mandou entrar no quarto, fechar a porta, ler, buscar, orar, insistir, bater, pedir, por que eu não faço isso? Se Jesus ele ordenou, vão, façam discípulos, preguem o evangelho, e eu não faço nada, eu não falo de Jesus, eu não estou sendo um discípulo, percebe? Há quanto tempo você não prega o evangelho para alguém? Há quanto tempo você não testemunha de algo que Jesus fez na sua vida? E nós temos muitos e muitos motivos para falar de Jesus, muitos e muitos pretextos para falar de Jesus. Jesus, ele é tudo na nossa vida ou não? Somos discípulos dele ou não? Essa palavra é para desafiar, é para instigar o nosso coração, nossa postura. Para obedecermos a tudo que Jesus ensinou, nós não podemos fazer isso na força do nosso próprio braço. E aqui é o terceiro ponto aqui da palavra. Não é possível ser discípulos na força do nosso próprio braço. Nós precisamos do Espírito Santo. E Jesus, ele disse, eu vou para o Pai, mas eu vou deixar o outro Consolador com vocês. Eu vou deixar Deus com vocês. Deixa eu fazer uma pergunta. Deus, o Verbo se fez carne e habitou entre nós, correto? Jesus habitou entre nós, como carne. Pensa, ele é Deus, gente, Deus, o Criador de tudo. Ele encarnar, certo? Agora pensa comigo, Deus, Espírito Santo, habitar dentro de nós. Deus dentro de você, dentro de mim. Deus, o Criador de todas as coisas. Aquele que disse lá no princípio, haja luz.
E ouve, esse Deus habitando em você e em mim. E a gente peca, a gente falha, a gente erra, a gente toma decisões erradas, a gente não obedece ao que Jesus mandou. E o Espírito de Deus não desiste de nós. Ele continua dentro de nós. Pensa no amor de Jesus, pensa no amor do Espírito Santo por nós, habitando em pessoas tão frágeis. Esse Espírito está dentro de nós. E mais, ele está dentro de nós, intercedendo por nós. Intercedendo por nós. E Romanos 8 vai dizer que junto ao Pai, Cristo está intercedendo por nós no céu. Então nós temos o Espírito Santo intercedendo por nós, dentro de nós. E nós temos Cristo intercedendo por nós, diante do Pai nos céus. A pergunta que eu faço é, vai dar errado, irmãos? Tem como dar errado? Você está rodeado de oração e de intercessão. Quando você pensa, o Espírito Santo está dentro de você, já intercedendo por você. Ajuda o teu filho, ajuda o teu filho. Mas nós muitas vezes ignoramos isso. Nós muitas vezes criamos artifícios, nós criamos eventos, nós criamos coisas para nos ocuparmos em casa ou na igreja, atividades, programações, resoluções. Lembra de de Pedro, naquela passagem em João 13, versículo 36, quando Pedro ele diz assim, mas Senhor, João 13, 36, Senhor, para onde você vai? E Jesus responde, para onde eu vou agora, vocês não vão poder me seguir, mas mais tarde você me seguirá. E Pedro diz no versículo 37, Senhor, por que eu não posso te seguir agora? Eu darei a minha vida por ti. Pedro dizendo, antes da crucificação. Nós muitas vezes somos esse Pedro. Fazemos resoluções na base da emoção, na base do desejo pessoal particular. E fazemos resoluções, dizemos, Deus, eu vou entregar minha vida para ti. Deus, eu vou me lançar em missões. Deus, eu vou orar por uma nação dessas bandeiras representadas aqui. Deus, eu vou abençoar e vou ofertar para missões. Deus, nós fazemos resoluções. Nós cantamos resoluções no louvor. Nós cantamos que entregamos tudo ao Senhor. Mas muitas vezes nós somos como Pedro. E fazemos isso tentando fazer na força do nosso braço, sem entendimento. E é muito interessante que quando você vai lendo João, capítulo 13, até o capítulo 17, é todo aquele período da última ceia. Então, em João 13, Pedro faz essa declaração, não, por que eu não vou te seguir? Eu vou dar minha vida para você. E Jesus ele responde, darás a vida por mim? Em verdade eu te digo, antes que o galo cante, tu me negarás 3 vezes. E aí, quando você vai para o capítulo 14 de João, Jesus começa a falar sobre o Espírito Santo. E 14, 15, 16 é Jesus falando sobre o Espírito Santo no Evangelho de João. E quando chega no capítulo 17, Jesus ora pelos discípulos, para que eles sejam um. Percebe que para aquela declaração de Pedro acontecer, eu darei a minha vida por ti, ele precisava do auxílio do Espírito Santo, entender a pessoa do Espírito Santo. Ele precisava da intercessão de Jesus, para que isso pudesse se cumprir, porque sem Jesus e sem o Espírito Santo, não tem como nós sermos discípulos, não tem como entregarmos a nossa vida a Jesus. E o Espírito Santo, no capítulo 16 de João, versículo 8, ele nos convence do pecado, da justiça e do juízo. Essa é a obra do Espírito Santo dentro do nosso coração. Nos convencer dos nossos pecados, nos convencer da justiça, nos convencer de que nós precisamos ter uma vida íntegra, uma vida reta, uma vida santa, e nos convencer do juízo, porque haverá um dia em que as coisas o mundo que nós vemos, essa era vai terminar. Jesus ele vai voltar, ele vai governar e vai reger as nações. E o príncipe desse mundo já está condenado. E o Espírito Santo nos alerta, nos lembra, olha, você tem pecado, se arrependa.
O Espírito Santo nos alerta, olha, ande com uma vida de justiça, de integridade. E o Espírito Santo nos lembra, olha, não fica apenas com a perspectiva do tempo presente, olhe para as coisas vindouras. Alimente o seu coração com uma bendita esperança. Essa é a obra do Espírito Santo em nós. O Espírito Santo continua a nos lembrar disso. Ele faz de nós homens e mulheres justos à imagem do Filho. Ele nos lembra da bendita esperança e da alegria que nós temos em Cristo. Sem Ele, sem o Espírito Santo, nos avisando, nos lembrando, nos convencendo, nós não conseguimos ir adiante na nossa vida. Nós precisamos do Espírito Santo, irmãos. Para amar a Jesus em primeiro lugar, para renunciar a nós mesmos, para participarmos do sofrimento de Cristo, tomarmos a cruz, nós precisamos da ajuda total do Espírito Santo. Nós precisamos dele. Nós precisamos da obra dele em nossos corações. Ser discípulo não tem a ver com o que nós fazemos, tem a ver com o que Cristo fez na cruz. O evangelho não tem a ver com o que nós fazemos, irmãos. A igreja muitas vezes está achando que está por muito fazer, por muitas atividades, por muitos eventos. A igreja pode estar acreditando, estar fazendo a obra de Deus, mas precisamos estar olhando fixamente para o autor e consumador da nossa fé. Precisamos observar se Jesus está acordado quando devíamos estar dormindo, e se Jesus está dormindo quando devíamos estar acordados. Nós precisamos olhar para onde Jesus está indo e segui-lo. Sabe uma coisa interessante, que quando na Via Crucis lá de Cristo, quando pouco antes de começar o caminho para o Gólgota, lembra que ele chama um homem chamado Simão, Cireneu, e manda aquele homem carregar a cruz no lugar de Jesus por um tempo? E o que diz o texto? Jesus, ele ia na frente, e Jesus já tinha sido açoitado, machucado, cuspido, zombado. Jesus ia na frente, e o Cireneu carregando a cruz de Jesus, indo após Cristo. Olha que imagem preciosa. Jesus está indo à frente, e nós estamos indo após ele, carregando a nossa cruz e seguindo como discípulos. A pergunta nessa noite: nós estamos fazendo isso de fato? Nosso cristianismo, a nossa fé, testemunha dessa mensagem que você está ouvindo? Essa mensagem faz sentido para você? Ou ela tem sido uma palavra que na sua vida prática e real não tem sido assim? Nessa noite é uma noite de mudança para você. Se não tem sido assim, é uma noite de mudança. Se te falta a alegria da salvação, essa noite é uma noite de mudança para você. Se te falta esperança, essa noite é uma noite que o Espírito Santo está te lembrando da bendita esperança. Se te falta fé, essa noite é uma noite para você ser lembrado da fé que um dia mudou e transformou a sua vida. Eu quero terminar a minha palavra com uma passagem específica de 1 Coríntios, capítulo 2, versículo 12. Paulo, ele está falando à igreja de Corinto, e a igreja de Corinto era uma igreja que tinha muitos dons, mas era uma igreja dividida, era uma igreja fragmentada, era uma igreja com muitas guerras internas, com muita imaturidade, com muita carnalidade. O espírito da cidade de Corinto estava entrando na igreja de Corinto, estava contaminando a fé dos irmãos e até a proclamação da mensagem. E Paulo, ele escreve a carta aos Coríntios, e nessa parte aqui específica, eu quero trazer uma aplicação nessa noite para nós. 1 Coríntios 2, versículo 12. Nós não temos recebido o Espírito do mundo, mas o Espírito que vem de Deus, a fim de compreendermos as coisas que nos foram dadas gratuitamente por Deus. Deixa eu dar uma pausa aqui, deixa o versículo, volta um pouco o versículo aqui. Nós não recebemos o Espírito do mundo, mas o Espírito que provém de Deus. Eu quero que você olhe para essa declaração e olhe para o seu coração nessa noite. Porque as coisas do mundo, elas vão tentar nos convencer, nos oprimir, nos fazer tomar decisões erradas. Paulo está dizendo, nós não temos recebido desse Espírito, nós temos recebido do Espírito que provém de Deus. Essa é uma realidade na sua vida? Tem sido assim na sua conduta, no uso do seu dinheiro,
no trato da sua família, dos seus filhos, da sua esposa? Tem sido assim no seu trabalho? Tem sido assim no trato com os irmãos, no trato com os pastores, dos pastores com as ovelhas? Tem sido assim na vida desta igreja, do seu coração diante dos irmãos? Ou nós temos sido impactados pelo espírito do mundo? Porque aquele que tem o Espírito de Deus, ele não é governado pelo Espírito do mundo, ele é governado pelo Espírito de Deus. Discípulos que tomam a cruz e que seguem a Jesus não são guiados pelo Espírito do mundo, mas pelo Espírito de Deus. No versículo 13, pode dar continuidade. Falamos dessas coisas não com palavras ensinadas pela sabedoria humana, mas com palavras ensinadas pelo Espírito Santo, comparando coisas espirituais com coisas espirituais. O homem natural não aceita as coisas do Espírito, porque são absurdas, e não pode entendê-las, mas se compreende espiritualmente. Mas aquele que é espiritual compreende todas as coisas, ao passo que ele mesmo não é compreendido por ninguém. Pois quem jamais conheceu a mente do Senhor para que possa instruí-lo? Mas nós temos a mente de Cristo. E aí no capítulo 3, ele continua: irmãos, eu não pude falar a vocês como pessoas espirituais, é Paulo falando à igreja de Corinto, mas como a pessoas carnais, como crianças em Cristo. O que vos dei para beber foi leite e não alimento sólido, porque não podia receber mesmo, e nem mesmo agora vocês podem receber alimento sólido, porque vocês ainda são carnais, visto que há inveja e discórdia entre vós. Por acaso não estáis sendo carnais, vivendo segundo padrões humanos? E aqui eu faço uma pausa. Não sei se vocês perceberam, Paulo está falando sobre 3 pessoas aqui. Ele está falando sobre o homem natural, pessoas que não aceitam as coisas do Espírito, pessoas que consideram as coisas do Espírito absurdas, são uma loucura. O que vocês fazem nos cultos, nas atividades de vocês como igreja é loucura. O homem natural, ele não aceita. Irmãos, o homem natural, ele não aceita repreensão. O homem natural, ele não aceita ser discipulado. O homem natural não é um cristão. O homem natural não nasceu de novo. Muitas vezes na atividade pastoral, nós trazemos conselhos e direções segundo as Escrituras para os irmãos, para pessoas da igreja. Eu não estou falando daqui, estou falando de modo geral. Isso acontece na minha igreja também. E quando nós trazemos a palavra de Deus diante de situações, aquelas pessoas rejeitam aquela palavra. Elas dizem é loucura. Sabe o que a palavra aqui está dizendo para mim? A palavra de Paulo aqui aos Coríntios é que essas pessoas, elas não nasceram de novo, elas ainda não entenderam o Evangelho, elas ainda não entenderam a mensagem da cruz. E pode ser que você esteja ouvindo essa palavra e está ouvindo e pensando, mas isso que ele está falando é loucura. Pode ser que você frequente igrejas, pode ser que você seja um visitante aqui essa noite e sempre ouviu dos evangélicos da igreja, mas o que eles fazem, o que eles dizem é loucura. Se você se encontra nesse perfil, eu quero te apresentar o Evangelho de Jesus, que é o poder de transformação para todo aquele que crê. Porque você precisa nascer de novo, e essa noite é uma noite de um convite para que você possa render a sua vida a Jesus e abraçar aquilo que aos olhos do homem natural é loucura, mas é sabedoria de Deus. A cruz, e tomar a cruz e seguir a Jesus é loucura aos olhos naturais, aos olhos de quem não tem Jesus, mas para nós que temos Jesus, é a coisa melhor que existe, não há nada melhor do que isso. Paulo também fala de um segundo perfil aqui, que são os carnais. A gente leu agora no finalzinho, no capítulo 3, as crianças. Muitas vezes no meio evangélico o carnal ele é confundido com o incrédulo. Não. O incrédulo, o perdido, o que não tem Jesus é o homem natural. O homem carnal, ele é imaturo. Ele é como uma criança. A gente leu aqui no versículo 3 de 1 Coríntios 3. Ele age por inveja e discórdias. Coloca 2 crianças, 3 crianças para interagir e coloca um presente na mão de uma delas. O que vai acontecer? As outras crianças vão querer o mesmo brinquedo, não é isso que acontece?
E a criança que tem o brinquedo vai dizer o quê? Não, é meu. E as outras crianças, não é meu. E aí fica aquela invejas e discórdias. O homem carnal, ele é imaturo. Ele é uma criança na fé. Ele age com birra. Ele não come alimento sólido, ele só bebe leite. Existem irmãos na fé que hoje são uma verdadeira, desculpe o termo, uma verdadeira anomalia. Tem gente que tem 20, 30 anos de evangelho e que continua tomando leite, quando deveria estar desfrutando de uma bela feijoada. Tem gente que tem 30, 40 anos, não sabe a escritura. Mas eu estou falando de 30, 40 anos, mas pode ser alguém que tem 1 ano de evangelho. Esse 1 ano de evangelho já é suficiente para você deixar o leite e começar a comer alimento sólido. Irmãos, é tempo de deixarmos de ser uma igreja carnal. É tempo de deixarmos de ser uma igreja que é movida por invejas, por discórdias. Por meu primeiro, eu primeiro, a minha vontade primeira. Não, nós somos discípulos ou não? Nós estamos tomando a cruz ou não? Nós estamos renunciando às nossas vontades ou não? Mas nós ficamos brigando por um cargo, por uma função, por uma, sabe? Por um ministério, por uma posição. Nós ficamos brigando por coisas que são absolutamente inconcebíveis para aquele que não é um homem espiritual, um discípulo, mas é carnal. O carnal ele é salvo, tá? Mas ele precisa crescer na sua fé. Ele precisa deixar as coisas de menino para que possa avançar para as coisas de adulto, as coisas grandes, preciosas. Tem muita gente na igreja hoje, eu falo não de vocês, não falo da comunidade do Rei, estou falando de uma maneira geral, como igreja na cidade de São Gonçalo. Existem muitos evangélicos em São Gonçalo, muitas igrejas em São Gonçalo, mas muita carnalidade em São Gonçalo, muita meninice em São Gonçalo. E eu não posso deixar de falar aqui como uma voz profética para vocês. Nós precisamos deixar as coisas de menino. Nós precisamos começar a comer a comida sólida. Nós precisamos deixar as invejas, as disputas, as discórdias. Irmãos, nós somos o corpo de Cristo. Aqui vocês estão estabelecidos, a minha comunidade está estabelecida um pouco mais ali, mas nós somos parte da mesma família ou não? Nós estamos cooperando pelo mesmo evangelho ou não? Nós estamos servindo ao mesmo Deus ou não? Nós temos perfis diferentes, nós temos maneiras diferentes de agir, de lidar, de portar. E está tudo bem, porque as tribos de Israel eram diferentes, mas todas elas estavam debaixo do mesmo Deus. Mas nós precisamos deixar as birras. Nós precisamos deixar as discórdias. Nós precisamos deixar, sabe? Precisamos deixar de ser pessoas carnais. Mas aquele que é espiritual, e esse é o terceiro perfil, que esse é o discípulo, ele compreende as coisas espirituais. Ele tem a mente de Cristo, ele se movimenta conforme a mente de Cristo. E quando a gente lê em Isaías, no capítulo 11, versículo 2, como que era a mente de Cristo? O Espírito do Senhor repousa sobre ele, o Espírito de sabedoria, o Espírito de entendimento, o Espírito de conselho, o Espírito de fortaleza, o Espírito de conhecimento, o Espírito de temor do Senhor. A mente de Cristo opera com total interação com o Espírito Santo. Enquanto o carnal ele vai agir de maneira imprudente, o homem espiritual ele vai agir com sabedoria. Enquanto o homem carnal, o crente carnal, ele vai agir pelos seus próprios impulsos, o homem espiritual ele vai agir conforme o conselho do Senhor. Ele vai agir com temor do Senhor. O homem carnal, o homem imaturo, o crente imaturo, ele vai fazendo, sabe? Ah, mas você não... É o meu jeito, ele é assim, né? Aquele espírito da Gabriela, né? Eu nasci assim, eu cresci assim. Tem gente que não, eu sou colérico, eu sou sanguíneo mesmo. Então, não.
Você pode ter perfis de personalidade, de temperamento, mas todos os nossos temperamentos precisam convergir à imagem de Cristo, sabe? Ah, mas eu sou a pessoa que, se a pessoa falar, eu rebato. Imaturidade, carnalidade. Ah, mas eu ajo por impulso. Imaturidade, carnalidade. Vamos chamar o pecado pelos nomes. Ah, mas eu não consigo, eu tenho que falar mal do outro. É maledicência, é pecado, é imaturidade. A igreja anda imatura demais. Mas o homem espiritual, o discípulo, ele vai conforme as coisas do Espírito, com conselho, com sabedoria, com entendimento. Discípulos de Cristo são homens espirituais, são homens e mulheres maduros. Deixa eu terminar dizendo uma coisa: quando você vê um cristão que diz e faz a coisa certa, na hora certa, de maneira consistente, coerente com as Escrituras, você está diante de um filho espiritual, de um homem maduro, de um discípulo de Cristo verdadeiro. Quando você está diante de alguém que ama Jesus em primeiro lugar, e a sua vida dá testemunho e frutos disso, que sofre por causa do Evangelho, por causa de Cristo, que renuncia a si mesmo por causa de Cristo, que vive uma vida cheia do Espírito Santo. Se você vê uma pessoa que está crescendo de glória em glória à imagem do Filho, você está diante de um discípulo de Jesus. Ele entendeu o preço que precisa ser pago. Ele entendeu o que é o Evangelho. Ele entendeu que ele foi retirado do império das trevas e transportado para o reino do Filho do seu amor. Feche os seus olhos. Eu oro ao Senhor nessa hora, para que essa mensagem toque o seu coração. E me perdoe se em algum momento eu fui um pouco duro em algumas palavras. Mas não é uma palavra que eu estou falando aqui que eu não fale lá na minha comunidade, sabe? Nós precisamos ser muitas vezes confrontados com a verdade do Evangelho. Nós precisamos romper com o lugar da acomodação, porque nós fomos chamados para ser discípulos de Jesus. Tomar a cruz e seguir a Jesus é sério demais, porque o preço, o sacrifício que Jesus pagou naquela cruz foi alto demais, foi caro demais, foi precioso demais. Ah, Espírito Santo, nessa noite, ministra aos nossos corações a sua vontade. Espírito Santo, ministra em nossos corações nessa noite o seu agir. Eu oro nessa noite por uma visitação do seu Espírito nos nossos corações. Toca agora, Senhor, os corações cansados, os corações abatidos. Senhor, traz de volta a alegria da salvação. Faz de novo, Senhor, aquele teu filho brilhar como ele brilhava antes. Ah, Espírito Santo, faz a sua obra em nossos corações. Nós precisamos de você, Espírito Santo. Nós não podemos carregar a cruz na nossa força. Nós não podemos ser igreja na nossa própria força. Ah, Espírito Santo, faz a sua obra em nossos corações. Faz a sua obra em nossos corações. Cearemos juntos hoje aqui. Eu vou bater a porta e se alguém abrir, teremos ceia hoje aqui. Entra, a porta está aberta.
quero pedir para você ficar de pé. Fica de pé um pouquinho. Eu não sei se você está acompanhado da sua esposa, marido, filhos, mas eu quero que você se junte 2 ou 3. Eu quero que você seja o instrumento de Deus agora, para derramar do Espírito Santo encorajamento, força. Ore por alguém agora, sai do seu lugar ou do seu lado mesmo e ore por alguém agora. Você vai ser aquele que vai ministrar vida ou receber vida de alguém. Vamos lá, vamos lá. Comece a orar. Comece a orar e liberar uma palavra de Deus. Espírito de sabedoria, espírito de revelação, venha nesse ambiente agora. Palavras de profecia, palavras de revelação, palavras de conhecimento. Nós não podemos ser discípulos sem o Espírito Santo agindo no nosso meio. E nós proclamamos aqui pela força, pelo vigor, pelo poder do Espírito Santo agindo nos nossos corações. Seja um instrumento do Espírito Santo agora. Seja um instrumento do Espírito Santo agora. Comece a liberar orações, orações, fortalecimento, vigor, um novo ânimo. Um novo ânimo. Um novo ânimo. Sopra o Espírito Santo nesse ambiente. Existem pessoas aqui precisando de alegria nessa noite. Ministra a alegria do Senhor nessa noite. Ministra vigor, força. Existem pessoas aqui precisando de cura. Cura nas emoções. Cura física. Em nome de Jesus, seja curado nessa noite pelo poder do Espírito Santo. Existem pessoas que precisam de olhos abertos, estão cegos, estão aprisionados. Espírito Santo, haja liberdade no nosso meio. Espírito de revelação, haja liberdade no nosso meio, Espírito Santo. Espírito de sabedoria, abre os meus olhos. Vamos lá, orações, mais orações. Vamos encher esse ambiente com orações. Existem pessoas aqui que precisam voltar a sonhar. Voltar a sonhar. Tem gente que desistiu, tem gente que está aqui, mas desistiu da vida. Desistiu de planos, de projetos. Tem gente aqui que desistiu de ministério. Nessa noite o Espírito Santo está te lembrando do lugar da onde Ele te tirou. Ah, Deus, lembra-te. Lembra-te de onde caíste. Volta para o primeiro amor. Volta a queimar por Jesus. Você deixou a sua cruz em algum lugar, volta lá para buscar a sua cruz. Toma essa cruz, segue a Jesus. Volta para os caminhos do Senhor. Volta a viver o Evangelho. Volta a congregar. Volta a amar os irmãos, a amar a igreja. Espírito Santo, faz a sua obra nessa noite em nossos corações. Ore pelos irmãos, ore uns pelos outros. Não pare de orar. Não pare de orar. Não pare de animar. Não pare de ser aquele que vai trazer vida. Você agora é como um Arão, é como um Udo diante de um Moisés, levantando a mão dele, pelejando com ele. Ah, Espírito Santo, faz a sua obra nessa noite de encorajamento, de fortalecimento, de ânimo, traz um novo ânimo. Espírito Santo, faz a sua obra no nosso coração.
Nos rendemos a Ti, Senhor. Nos rendemos a Ti, Senhor. Quebra toda desesperança. Quebra, Senhor, todo sentimento de insegurança. Renova as forças. Renova as forças. Renova as forças. Renova a esperança. Renova a esperança. Senhor, eu oro nessa noite por famílias aqui, famílias sacerdotais. Eu oro nessa noite pela geração dos jovens, dos adolescentes, das crianças dessa casa. Levanta, Senhor, uma geração que ela vai ser além daquilo que nós alcançamos. Nós abençoamos os jovens dessa casa. Nós abençoamos os adolescentes dessa casa. Nós abençoamos as crianças que vieram aqui para frente antes do culto delas ali. Nós abençoamos a geração que está vindo. Que eles corram e não se cansem. Que eles corram e não se cansem. Oh, Deus. Faz a sua obra, Espírito Santo. Faz a sua obra, Espírito Santo. Faz a sua obra, Espírito Santo. Toca os corações daqueles que estão aqui, mas estão perdidos, estão longe dos caminhos do Senhor. Toca e traz de volta para os seus caminhos. Traz de volta os pródigos, Senhor, dessa igreja. Os filhos pródigos, aqueles que abandonaram o Senhor. Traz de volta. Espírito Santo, faz a sua obra. Faz a sua obra. Toca as famílias. Toca as famílias. Os pais, os filhos, os avós, as crianças, os mais jovens, os mais velhos. Faz a sua obra, Espírito Santo, nessa igreja. Não nos deixe esquecer daquilo que o Senhor nos deu como palavra, aquilo que o Senhor confiou a essa igreja como palavra. Não deixe essa palavra morrer. Não deixe essa palavra esmorecer. Existe algo que o Senhor trouxe para vocês aqui como igreja. Espírito Santo está lembrando a vocês nessa noite. Avancem, cresçam. Vocês precisam da geração mais nova. Geração mais nova, vocês precisam da geração mais antiga. Espírito Santo, faz a sua obra. Faz de nós aqui, Senhor, discípulos. Discípulos fiéis, discípulos verdadeiros. Discípulos alegres pela grande salvação que recebemos. Faz de nós discípulos que amam o Senhor, que amam a igreja. Uma igreja que ama os perdidos. Uma igreja que ama pregar o Evangelho. Uma igreja que ama adorar e buscar a face de Deus. Espírito Santo, faz a sua obra. Chacoalha os nossos corações. Toca os corações frios, mornos. Faz a sua obra, Espírito Santo, nessa noite. Nós pedimos ao Senhor. Faz de nós discípulos fiéis e verdadeiros. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus.